Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes do Brasil, Zil. E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha, hoje o nosso papo é muito sério, mais sério do que você imagina, e eu tenho certeza, infelizmente, que muitos homens e mulheres, crianças, pessoas de todos os segmentos da vida, infelizmente, passam por desafios aos quais a gente vai abordar aqui hoje. Eu estou aqui com uma pessoa que é uma mestre na área de relacionamentos. Ela é terapeuta integrativa. Ela vai falar sobre a questão espiritual, mental e emocional, sobre essa energia que emana dentro da gente, como é que é energia positiva, negativa, energia que dá choque, não dá choque, como é que é, como o povo fala em energia masculina, energia feminina, que é isso, como é que isso acontece? Relacionamentos tóxicos, constelação familiar, eu sempre quis saber sobre constelação familiar, eu acho o nome tão bonito porque me lembra as estrelas, não é? Narcisismo. O que isso tem a ver com relacionamento? Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, nós vamos falar da Ana Hickman, dos seus relacionamentos, dos seus problemas, das suas dificuldades, porque quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando só de homem e mulher, eu estou falando de um modo geral, e vamos falar de você também, que rufem os tambores, porque agora eu irei conversar com ela, Jaqueline, minha amiga Jaqueline Morandi. Tudo bem, Jaqueline? Prazer falar com você. Prazer é meu, né? Você é terapeuta integrativa. Isso. O que é isso? Terapeuta integrativa. A Que terapia... integra? Isso, trabalha o corpo de forma integral. Por isso que a gente fala que trabalha as 4 áreas, né? A parte espiritual, mental, a psíquica, emocional e energética. A gente trabalha no nível físico, a parte energética. Ok, integral, então você viu, é integral e é sistêmico, né? Porque acaba trabalhando em todas as áreas de uma forma sistêmica aqui, e você vai saber, você vai entender melhor sobre isso, sobre a questão mental, hereditariedade, né? Por que as pessoas elas têm tantos problemas, é consciente, é inconsciente, por que elas sofrem tanto, por que elas muitas vezes sofrem, reclamam e não sabem de que exatamente reclamar, essas agressões, se não são físicas, são emocionais. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você, tá à tona aí o que está acontecendo com a Ana Hickman, né? Tá à tona o que está acontecendo com ela, e que infelizmente com milhões de mulheres no mundo, com homens também, acontece com homem também ou só com mulher? Com homens também, claro, com homens também. Homens passam pelo que a Ana Hickman está passando? Com certeza. Sendo vítimas também de algumas mulheres Também, ou seus certeza. pares? Sim. Sim. E o que acontece? A minha primeira pergunta é, tratando-se para você que está num relacionamento assim, num relacionamento abusivo, para você que está se sentindo abusado, abusada, eu preciso entender o seguinte, doutora Jaqueline, como é que isso se inicia? Eu acho que é o princípio. Como é que começa? Às vezes dá um tapinha, às vezes xinga, fala que a moça tá gorda, o marido fala pra mulher dele que ela tá gorda, que ela tá feia, que de repente ela é uma baleia, que de repente não sei o quê. Fica com toda essa conversa pro lado dela, essa conversinha. Sim. Você acha que começa por aí, essa coisa? Não começa... Isso começa lá na infância. Ah, não começa por aí, não. Começa por aí. É raso? O buraco é mais embaixo. O buraco é sério? Como é assim? A gente aprende a se relacionar, vamos falar de relacionamento, né? Viver é se relacionar. Quem não está se relacionando não está vivendo. Então, a gente aprende a se relacionar com os pais, com o relacionamento que a gente tem com os pais, e vendo os pais se relacionar. E relacionando com os familiares mais próximos. E o que acontece? Quando a gente cresce, a gente vê o reflexo do que a gente aprendeu, de quais foram as crenças, do que a gente sentia enquanto se relacionava com os pais e quando via eles se relacionarem um com o outro, né? E a gente leva isso pra vida. E quando a gente chega num relacionamento na fase adulta, seja homem ou mulher, que você perguntou de Ana Hickman, também acontece com os homens. Acontece sim, também existem mulheres abusivas, mas a maior parte são homens. Sim, a maior parte.
Então, voltando, quando chega na fase adulta, a gente fala, nossa, a gente começa a querer fazer uma retrospectiva, a gente vai só até um pouquinho mais atrás ali do relacionamento que a gente está falando, só que ela começa lá atrás. Quer dizer que a gente está aqui, a gente está parado aqui falando, mas é Alexandre, né? O esposo da Ana. Isso, é Alexandre, ex, né? Tomara que seja, depois de tudo que ele fez e que ele está fazendo. Tá pior do que antes, né? Agora deveria melhorar para poder tentar reaver, mas enfim, isso é problema dele. Seguinte, quer dizer que a coisa está acontecendo agora e é raso eu olhar o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo, como que eles estão se tratando, isso é raso então. Quer dizer que já existem crenças, comportamentos que foram criados lá atrás, e aí eu te pergunto, tem a ver com hereditariedade? Ela herdou isso do pai, herdou isso da mãe, que eu já ouvi dizer que quando a gente já nasce com um percentual das mazelas e também das coisas boas dos nossos pais, isso é verdade? Sim, vamos pensar numa situação hipotética. Tem um telhado e ele tá vazando, tá pingando, tá tendo goteira ali. Problema. Sim. A gente tem que colocar bacia. A primeira coisa, a gente precisa colocar bacia ali para acudir. Só que depois a gente precisa ir atrás de ver onde está vazando no telhado. O que é? Quando tem esses relacionamentos tóxicos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se afastar. Uhum. Primeira coisa, como é que fala? Cuidar de se colocar num ambiente seguro, perto de pessoas seguras, não se afastar. E depois a gente vai sim olhar para essa parte da hereditariedade, que é o quê? Que é o telhado furado. A gente tem que cuidar das bacias, que é a situação atual, que é que a gente está repetindo o padrão, a forma como a gente... Repetição de padrões. Repetindo padrões. Tem que ser olhado pro que está hoje mesmo. Não adianta falar, mas senão a gente vai falando, eu estou entendendo que eu estou vivendo isso porque eu estou repetindo o padrão. Você está repetindo o padrão, mas está acontecendo. Isso aqui é real. Eu preciso apagar esse fogo. Mas depois nós vamos atrás do onde que está o problema no telhado. Então, e a hereditariedade? Nós somos metade pai e metade mãe. Nós herdamos tudo da família dos ancestrais, do pai e da mãe. E quando a gente se relaciona com o outro, a gente leva isso tudo com a gente. Por isso, quando a Jaqueline vai se casar, eu vou levar tudo que vem de ancestralidade do meu pai e da minha mãe. Então, quando a pessoa casa comigo, ela não casa comigo, ela vai casar comigo e com isso tudo que tem atrás de mim. E a mesma coisa, quando eu vou casar com outra pessoa, eu vou casar com o complexo todo, que é o sistema dela todo, tudo que está por trás dela. E a gente costuma se atrair pelos opostos dos complexos. O que eu preciso curar em mim, eu vou atrair. Desculpe, os opostos... desses complexos, desses padrões. Complexo, quer dizer que essa coisa que fala que os opostos se atraem, isso é real ou não? Quando a gente fala dos opostos, eu falo... os complementares se atraem. Não tem a ver com isso. Eu vou voltar meio assim, ó. No padrão familiar das mulheres da minha família, a gente foi agredida, foi abusada. E no padrão familiar desse homem, provavelmente, às vezes, o pai era um abusador, um agressor, e ele vai repetir o padrão dos homens da família dele, e eu vou repetir o padrão da minha família, das inconscientemente, mulheres. Inconscientemente, eu vou buscar repetir o que as mulheres da minha família viveu. E ele está buscando viver o que os homens viveram. Então, a gente casa com os padrões que precisam ser vistos e curados, a gente casa com isso também. Tanto as partes boas, os dons, mas também a gente herda as doenças, a gente herda esses padrões que são nocivos, né? Então quer dizer que todos esses padrões, tanto eles estão no sangue, no físico, né? Quanto eles estão também nas emoções. A gente repete esses padrões. Da alma, a gente não fala de sistêmico. Sistêmico, fala de alma. Alma é o quê? Emoções, né? A psique, a parte emocional, a gente não vai separar. A gente não estava falando de terapia integrativa. Perfeito. A gente fala, dá nomes, mas no fundo estão separados, mas estão juntos. Não se a gente falar de mental, emocional e comportamental, a gente consegue entender que alguma coisa é emocional, uma crença, e a outra é comportamento, que é o que expressa, é o que externa. Sim. Mas, no fundo, estão interligados, porque a forma que eu penso, que eu sinto, me faz comportar de determinada maneira. Dá para entender? Entendo. Então, o que eu penso é o que eu sinto. O que eu sinto é o que eu faço. Então, os meus resultados, eles são certamente o reflexo dos meus pensamentos e sentimentos. É tudo que eu vejo, ouço e sinto, no caso. Isso. Nós somos seres eletromagnéticos. O que é elétrico? Elétrico, aqui é a parte mental, magnético é a nossa parte do corpo. As emoções ficam no nosso corpo, nosso inconsciente, a gente fala inconsciente, da intenção que tem uma parte... Tá tudo aqui.
São memórias. Sim. Por isso, quando a gente fala de árvores antigas, que tem aquelas árvores, aquelas histórias que já passou por anos, que são ali, nas células daquelas árvores, o que aconteceu ali em volta é absorvido. Então, ela passou por muita tempestade, aquilo, a grandeza dela, ela já passou por aquilo tudo. A mesma coisa a gente, o nosso corpo, isso passa para as gerações. O fruto daquela árvore vai ser diferente de uma árvore que não passou por aquilo tudo, que deu... É diferente. Quer dizer, para você entender o que a gente está conversando, que eu estou muito raso. Quando eu olho para o caso da Ana Hickman, talvez você também olhe dessa maneira, a gente começa a ver os comportamentos ali dele, do Alexandre, dela. E o que você está me dizendo que ela e ele, pode ser que eles tragam coisas dos antepassados, como comportamentos, hábitos, crenças, e que isso vem impactar o relacionamento deles hoje. Como o meu, como o seu relacionamento de qualquer uma outra pessoa. Com certeza. A constelação familiar, ela fala muito disso, que a gente não é o que a gente fala de sistêmico, de integral. Sim. Nós somos mas somos todos ao mesmo Sim. tempo. Nós estamos, a gente fala que é como se fosse uma malha, né? Quando eu mudo, obviamente você vai precisar mudar. Porque se eu era de uma forma, de repente eu começo a ser de outra, você que se relacionava comigo, você não vai conseguir se relacionar mais da mesma forma. Então, de alguma forma, eu causei uma mudança em você só mudando a mim mesmo. Então, nós somos uma malha. Então, é nessa parte que a gente fala de energética, de alma. Nós falamos de sistemas familiares, mas no fundo, a coletividade, nós também não estamos separados, né? A mudança que eu crio em mim impacta diretamente as vidas das outras pessoas. Por isso, os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, o seu próximo como a si mesmo. Então, primeiro se ama, para que você consiga impactar a vida do outro. Exatamente. E quando você está cuidando de si, você está cuidando do outro. Sim. Dá para entender? Quando você começa a cuidar de você, de alguma forma, se você é uma célula saudável do todo, de alguma forma você está cuidando do corpo. Nós somos uma célula do todo, cada um de nós. Se eu tô cuidando de mim, obviamente eu tô cuidando do todo. E a gente foi criado numa cultura muito de que o que é esses relacionamentos tóxicos? A gente foi criado num padrão, tipo, de dependência e codependência. Eu vivo muito cuidando do outro, eu cuido de você e você cuida de mim. Em vez de eu cuidar de mim, você cuida de você, e a gente se cuida como transbordo. Não, eu abandono a minha vida, eu cuido de você e você cuida de mim. A gente fica nessa... Lá no avião, quando eu viajei a primeira vez de avião, que fazem 4 anos, eu nunca tinha viajado de avião. Aí uma coisa que me chamou muita atenção foi que o cara falou assim, em caso de despressurização, tal, máscaras cairão sobre você. Primeiro coloque em você, depois ajude a pessoa que está do lado. Aquilo ficou na minha mente. Primeiro coloque em você, né? Primeiro se salva, né? Exatamente. Como é que eu vou pegar a máscara? Nós estamos ali, somos amigos, e eu vou colocar a máscara primeiro em você. Eu vou morrer, né? Então é disso que você está falando. Exatamente. E quando a gente fala de relacionamento, você trouxe uma questão lá no início da conversa muito importante. Viver é se relacionar. Sim. Quer dizer que eu tenho que estar cheio de gente o tempo inteiro? Não, quer dizer que a gente se relaciona em algum momento. A gente se relaciona enquanto está indo para o mercado, a gente se relaciona com familiares, com amigos, com colegas de trabalho. O tempo inteiro a gente está se relacionando. Mas, e o que é importante a gente falar? Quando a gente fala em relacionamento tóxicos, hoje a gente pensa só em relacionamento afetivo, quando tem abusos, agressões. Mas isso, a primeira coisa que a gente trabalha na mentoria de relacionamento é trabalhar em si. Você aprender a se relacionar com você. Porque o mundo te trata como você se trata e não como você trata os outros. Você entendeu o problema da gente ter aprendido que eu tenho que cuidar mais do outro. Aí você cuida do outro e não cuida de você. Então eu estou tratando o outro bem, mas não estou me tratando bem. E como que o outro vai me tratar? Ele vai me tratar mal, mas fala, poxa, mas eu estou tratando ele bem, mas eu não estou me tratando bem, estou me abandonando para cuidar do outro. Então a gente parte disso, de amar a si mesmo. Quando eu começar a me tratar bem, o outro obviamente vai me tratar bem, e enquanto eu estou cuidando de mim, o outro vai cuidando dele. Então, esses relacionamentos abusivos nascem muito dessa questão de carência, né? É disso, tipo, eu abandono o meu corpo para cuidar do outro. Abandono o que eu sonho, o que eu quero, porque eu tô focada em cuidar do outro. E às vezes a gente faz isso em nome da família, em nome de pertencer a algum grupo, enfim, em nome de várias questões, né?
E é isso que a gente está aprendendo nesse momento, que está aparecendo muito essa questão sobre narcisismo, relacionamento tóxico, porque o narcisismo é outra questão. E esse caso de Ana Hickman, o marido dela parece muito se enquadrar nessa... Ele tem esse perfil, né? Parece que tem muito perfil muito narcisista, que é o quê? Uma pessoa que gosta de receber muito, que é controladora, que ela acha que pode tomar posse da vida da outra, de falar o que a outra tem que fazer, enfim. Ela, de novo, ela se abandona também. E ela precisa que a outra supra tudo, tipo assim, que foque a vida dela nele, porque é o amor do outro que alimenta ele. Pra você entender, a gente falando de codependência, de narcisismo, relacionamento tóxico. Cada um é um, mas eles Isso. Sim? Se dividem. Aí o que acontece? É aquilo que eu estava falando antes. De repente você não pegou, você que está vendo agora. Olha o que a doutora está falando. E o mandamento de Cristo fala, chega lá, né, a pessoa para Cristo e pergunta assim, quais são os mandamentos, o mandamento mais importante? Ele fala, olha, amar a Deus, são dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Talvez você não tenha entendido. O seu próximo como a si mesmo. Ou seja, divide-se em duas linhas de raciocínio isso aí. Ou seja, amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro você se ama para você amar o seu próximo. Foi isso que Jesus falou. E é isso que a doutora está falando. Agora, o que eu gostaria de saber na prática, daqui a pouco eu vou falar para você algo muito sério, porque eu não sei se a doutora Jaqueline, se ela está aqui, porque para mim ela é uma pessoa que realmente ela sabe de forma profunda, não é rasa, falar sobre relacionamentos humanos. E aí, a gente vai saber o seguinte, o que a motivou? Você deve estar se perguntando agora, a falar sobre esse tipo de relacionamento. Será que é porque ela queria estudar? Será que é porque ela viu algum exemplo na vida dela? Será que ela já viveu algum tipo de violência dentro de algum relacionamento dela? Será que isso aconteceu? Mas eu vou perguntar daqui a pouco. Agora, o que eu gostaria de saber, doutora? De forma prática, Jaqueline, de forma prática, assim. Eu entendi que você falou que vem lá dos pais, né? A gente acaba trazendo, né, um pouco do pai, um pouco da mãe, e a gente vai se modelando durante o tempo. Mas essa violência emocional e física, eu gostaria que você dissesse, eu encontrei uma pessoa hoje, essa pessoa que está encontrando, como é que começa essa violência? Quais são os primeiros pontos que essa pessoa narcisista ou essa pessoa violenta vai fazer com a outra? Vai começar com o quê? Que ela não começa batendo. Não. E às vezes é com carinho. É com carinho? Às vezes é com carinho como? São pequenas manipulações. Eles justificam, inclusive, alguns atos de controle com cuidado. Então, estou falando até isso. O que a gente tem que perceber? Começa com, às vezes, sair isso de começar a julgar, a criticar a pessoa, fazer ela se sentir menor. Eu tô falando que você tá gorda, mas é porque eu te amo. Não, pro seu bem, que eu acho que você pode... E às vezes tem casal... Que foi o que a Ana passou muito, né? Tem casal que tem uma cumplicidade que fala nesse nível e não tem problema. Sim. Tipo assim, e sabe que o outro tá falando com amor e querendo bem. E não dói. Fala, não, vamos cuidar. Mas é porque é um conjunto. Então tem essa questão, tanto de crítica, de colocar, de comparar. Quando a gente fala de narcisismo, tem um monte de coisas que eles fazem, né? Em data de aniversário, que você percebe. Quando você começa a estudar, então tem vários... Deixa eu explicar de forma prática. Tem vários pontos, tanto essas questões de criticar, julgar, uma cobrança excessiva, de perfeição. É muita questão de aparência. Como é que fala? Controle, manipulação, e isso, as manipulações são tipo, mas é pro seu bem, é porque eu tô te protegendo, porque eu quero bem. Eles começam a aparecer, no começo, parece que é uma coisa que eles têm muito cuidado. Parece que é bom. Porque eles fazem tudo. A hora que você vê, eles estão controlando e estão cuidando da sua vida. Você lembra que eu te falei que eles controlam a sua vida. E parece que você fala, nossa, que legal, tá cuidando de mim. Sim. Só que quando você vê, você deu o poder da sua vida na mão dele. Aí você está envolvida. Não, você deu até o poder, por exemplo. A Ana Hickman fala aqui no começo, ela começou, estava no começo os dois também, ela fala, por que ela nunca desconfiou a questão financeira? Porque ele começou falando que, eu acho que ele se sentia julgado porque não tinha dinheiro. Ela pegou e falou, não, então ela quis cuidar dele. Ele, esse narcisista, ele se define também como uma pessoa vitimista, né? Ele é vitimista, né?
ele entra nesse lugar Também. porque o vitimista, o vítima, no fundo, ele se coloca no lugar de superior, Sim. como se ele tivesse mais problema do que o outro. Ah, mas eu sou pobrezinho, você é mais rica que eu, você é bonita, eu sou feio. Exatamente. E ela quis cuidar, ela falou, não, aí eu dei poder, ela quis elevar ele, poxa, né, ele tá aqui me ajudando, eles começaram a trabalhar junto. Ela deu o poder na mão dele, o tempo inteiro ela foi dando, porque ele tava nesse lugar, ela falou, não, vou ajudar ela nesse lugar. Então, essas pessoas com narcisismo, eles acabam encontrando muito essas pessoas boazinhas e com muita empatia. Sim. Então, um que gosta de ser cuidado, que gosta de abusar, de controlar, de manipular, acaba atraindo o oposto, vamos estar falando da questão do oposto, do outro que gosta de fazer para o outro, de aprender o que tem que fazer, que tem que cuidar do outro. Como ela disse na infância, ela foi a filha mais velha e ela sempre teve que acudir a mãe. Ela teve que crescer. Doutora, então quer dizer que interessante. Ela viu a mãe apanhando, ela viu a mãe sendo violentada. Agora, lá nas emoções dela lá atrás, está como se fosse um dever ela corrigir isso. É isso? Isso. Dentro do relacionamento dela? Como se ela buscasse aquilo para o relacionamento dela? No fundo, né, como um dever. Na verdade, isso veio para ela curar dentro dela, porque ela também tinha raiva. Ela excluía. Não sei se você ouviu ela falar, que as pessoas perguntavam por que ela não mostrava o pai dela. Então, ela tinha muitas dores mal resolvidas com o pai. E o que ela acabou encontrando e atraindo para a vida dela? Um homem parecido com o pai. Exatamente. Inconscientemente, a pessoa acaba encontrando esse par para tentar fazer uma correção? Inconscientemente, ela busca. Por que a gente Ela fala? busca? Ela busca, ela não só atrai. Ela é pior do que achar. Buscar é pior. Quando eu acho, meu amigo, eu achei. Agora, buscar, quer dizer que a gente busca. A gente busca. E sabe o que é o pior? Às vezes, a gente entra num relacionamento abusivo. Como foi o padrão de que a gente aprendeu a conviver, às vezes viu na família, às vezes é familiar. Então a gente não vê que tá alguma coisa estranha. Eu tô te falando, às vezes você vai sentindo alguma coisa estranha. Nossa, parece que tá. Não. Aí a gente dá aquela desculpinha. Porque é a desculpinha que a gente dava quando era criança. Pra gente continuar se sentindo pertencente aos pais, a gente via que tinha relação com os pais, que era doente. E pra gente continuar amando, a gente negava parte da realidade. E quando a gente cresce e encontra parceiros iguais, a gente começa a negar também para poder dar conta. E a gente não percebe isso. São as historinhas que nós contamos pra gente mesmo, pra gente se convencer de uma coisa que não é real. A gente tem até um nome que chama dissociação cognitiva, isso. Dissociação cognitiva. Dissociação cognitiva. A gente meio que... a gente distorce a realidade. E mesmo que a realidade vem, a gente tem uma crença. E mesmo que a realidade vem e te mostre que não é aquilo, a gente meio que inventa uma outra coisa pra quê? Pra confirmar que aquilo é verdade. Entendeu? Tipo, não, é verdade. Porque a gente aprendeu isso lá com os pais. A situação com o pai machucava, às vezes, o pai falava, não, para. E para ela continuar amando, ou conseguir sobreviver, lidar com o que ela vivia, ela acaba passando pano. Não, mas, sabe, ela queria olhar porque era bom. Aí você falou sobre empatia, né? Porque normalmente a pessoa quer dizer que o que eu tô entendendo, que essa pessoa que tem empatia, essa pessoa que é mais amorosa, ela sofre mais do que aquela que não é. Por quê? Porque, pelo que eu estou entendendo que você está falando, ela cuida muito dos elementos negativos dessa pessoa. Ela tenta justificar os elementos negativos dessa pessoa. E ela não cuidava lá atrás? Sim. Ela tinha que cuidar da mãe, do pai, ela teve que controlar, levava a mãe, né? Ela acabou arrumando outro para cuidar. O que acontece? Quando a gente vamos olhar para o outro lado também, do que ela, primeira coisa, é sair desse ambiente que não era seguro, né? E com pessoa que não é segura. Mas outra coisa que ela tem que entender, que o que essa pessoa trouxe para ela aprender? Para ela não sair desse relacionamento e atrair o outro. Porque se ela não se curar, não prestar atenção, o que ela tem que aprender? Me fala. Ela tem que aprender uma nova vida. Eu acho que ela tem que aprender novos hábitos, novos comportamentos, ver novas pessoas. Você falou agora há pouco sobre a nossa vida é um network, é relacionamento, né? Network é relacionamento. Sim. Nossa vida é um network. Então, você está me perguntando o que ela precisa fazer? Primeiro, ela precisa identificar. Né? Ela identificar que ela está sendo abusada, essa pessoa. E identificar não quer dizer que ela não tivesse identificado. Você percebe que ela falou na entrevista que há muito tempo era abusiva, só que quando ela falava, as pessoas, não, família. Então você acaba inventando. Reconsidera, tá tudo bem. Então, tipo assim, não passa pano. Ela aprendeu isso lá atrás. E quando ela veio aqui em outra situação, mesma coisa. Ela tem filho, não, vou expor.
Então se acaba encobrindo a verdade com uma toalhinha ali. Só que ela sai chega uma hora que não dá para você negar. E as pessoas, então, infelizmente, o pastor da igreja, o padre, o amigo, vai falar, não, que isso, tá tudo bem. Ele não fez porque ele quis. Casamento de 20 besteira, anos, casamento de 20 anos. E quanto mais tempo fica, pior vai ficar. A pessoa virou vítima mesmo. Ela virou uma refém. Ela está aprisionada naquela situação. É complicado, ela está aprisionada. Agora, uma coisa que me deixa muito... Você falou assim, identificar e não identificar. Quer dizer que ela já identificou antes, só que ela vai passando um pano limpo. Vai passando pano e... Pano, como é que é? Vou colocando pano quente. Vai disfarçando, pano quente, né? Isso, pano quente. Não, mas... Tá. mas tem esses problemas. Não, olha pro lado bom. Então ela já identificou, parte do princípio de que ela já identificou. A gente identifica, eu tô te falando isso porque depois você vai Sim, perguntar claro. sobre mim, eu vou falar um pouquinho. A gente identifica, sente antes das coisas acontecendo. Acha que tá estranho, que não tá legal, que tá controle demais. Só que a gente finge que naquilo, mas tem essa parte boa. E é isso que é dissociação. A gente começa a negar a realidade. Ele é a gente... assim, mas ele é bacana desse lado. Mas ele tem isso que é bom. Pelo menos ele tem isso. É. E o que acontece? Perdi o que eu ia falar agora. Sim, que aí você estava falando justamente dessa questão nós estávamos falando da identificação, né? De você identificar, você já identificou, você até começou a falar que depois a gente vai falar sobre você. Sim. Porque, para mim, a maior dificuldade seria de a pessoa identificar que tem um problema. Ela sabe que tem um problema. Uhum. Ela sabe. Sim. Mas isso é inconsciente. Ela não acha que é um problema. Por quê? Porque o pai dela viveu isso. A mãe dela, as referências que ela tem faz com que ela fique cega cognitivamente. Então é um ruim, é um desconfortável, mas de alguma forma é familiar. É doloroso, é ruim, mas de alguma forma é familiar para ela. É estranho a gente pensar nisso, Sim. né? E tô falando daquela questão que a gente falou de identificar, voltando, né, um pouquinho. A gente falou de identificar, ela já vai sentindo de algum tempo que tem alguma coisa estranha. Eu falei, o que a gente tem que aprender com isso? Primeira coisa, ela vai identificando aqueles sinais todos que a gente falou. Esse controle tá demais. Enfim, o corpo, como é que fala? Eu vou falar até a parte neural nossa. Eu vou falar de intuição, agora eu vou falar dessa parte. Principalmente as mulheres, a gente tem mais, os homens também tem muito, mas a gente tem muito. A gente começa a sentir, até quando a gente fala quando o homem tá traindo, fala assim, a mulher quando começa a sentir muita coisa, fala, pode ver que tem alguma coisa. A gente começa a sentir um desconforto, mas tem ela acostumou tanto a mente negar, o que é dissociação? A mente acostumou tanto a botar que ela começa a desconfiar. Ela sente a questão estranha de que não tá bom para ela, mas a mente fala, não, mas tem isso, olha para isso. Então, ela começa a ficar dividida. Nossa, ela começa de um lado, ela valida o que ela sente, ela fala, mas eu não tô gostando. E de outro lado, ela nega. Não, mas tem isso, tipo assim, botando pano no que ela tá sentindo de que não tá legal. Aquela coisa que na área da política a gente fala assim, né? Roubou, mas fez. E a gente... não tem essa coisa. Não tem? Aí a gente fica passando um pano quente em cima. Roubou, mas fez. A gente vai acostumando com as coisas lixo, né? Com político lixo, com relacionamento lixo, com coisa ruim. A gente vai acostumando e aceitando. Porque tá tudo bem. A gente inclusive, parece que a gente está acostumando, nesse caso que você está falando, foi identificado o problema, e a pessoa identificou que ela está vivendo o problema. Por que ela está vivendo o problema? Mas ela está acostumada a viver com migalhas. Exatamente. Ela está acostumada a viver com migalha. Então, eu estava te perguntando, o que você acha que ela tinha que fazer? Primeira coisa, a gente já falou que a primeira coisa, ela tem que se afastar disso, sair em ambiente seguro. É isso. Vai para um ambiente seguro e com pessoas seguras, sai desse lugar. Porque essas pessoas têm tendência a afastar também. Não sei se você viu ela falando também no depoimento dela, que ele tentava afastá-la das pessoas, sim, mas ela não. Então, que é o quê? Uma forma dele controlar cada vez mais. E, enfim. Voltando. Então, a primeira coisa é isso. E depois ela começar a entender que ela traiu isso pelas coisas que ela viveu na infância. E segundo, o que essa pessoa que é muito empática, que gosta de cuidar, precisa aprender a receber, a dar para ela, a cuidar, se colocar em primeiro lugar. Né? Vamos falar de forma prática. Se colocar em primeiro lugar, não negar mais o que sente, por exemplo, porque ela sabia há muito tempo que já não estava legal. E às vezes a gente espera chegar no último ponto. Eu já tive pessoas que me procurou pelo meu trabalho, que estavam em situações que para conversar comigo, tinha que marcar, o marido não podia ver. Ou seja, eu falei, relacionamento, isso já está falando que o relacionamento está bem tóxico. Se ela tem que esconder para falar com um terapeuta, e ela acabou cancelando.
Ela pagou, depois desistiu, porque, não tô pronta. Porque também, quando ela tá dentro de um relacionamento tóxico, às vezes ela tá muito confusa. Como são manipuladores, ela fica tão confusa. A dissociação? Eu Sim. sinto, mas não é, então... Desassociação cognitiva. Dissociação cognitiva. Isso ficou na minha mente. Ela está desassociando que cognitivamente é como se ela estivesse negando as próprias intuições, Percepções. né? Percepções. E o que né? acontece? Ela não confia mais nela. E aí que ela fica presa, perfeita. Né? Ela começa a sentir, e aí para ficar naquela relação doente, ela nega, e aí ela começa a ficar presa mais perfeita ainda para ficar pior, para ser levado para o extremo, para uma agressão, para qualquer outra coisa. Isso aconteceu com a princesa Diane? Você conheceu um pouco a história dela? Mas enfim. Não nesse sentido. Nesse sentido, mas tipo assim, ela era obrigada a fazer várias coisas que ela não gostava e tal. Como, por exemplo, teve uma coisa que me chocou, eu gostava muito da princesa Diane, né? Lá do príncipe Charles, lá, aquele negócio todo. E ela, por exemplo, ela era bem altinha. E ela, para ficar perto do príncipe Charles, ela tinha que usar sapatos baixos e andar meio curvadinha, que era para ficar do tamanho dele. Tudo isso aí são violências, né? Sim. Que a pessoa emocionais que ela sofre, né? Ela vai tendo que ficar pequena. Tipo assim, para caber naquele lugar. Tô te falando, ele vai diminuindo, então ela vai ficando pequena, ela vai duvidando da sanidade dela. Então tem pessoas... Ela vai achando que ela tá errada. A Ana Hickman, lógico, ela falou que eu não deixei pessoas saírem de perto de mim. Então, ela se manteve trabalhando. Só que tem mulheres que trabalham só em casa, tem pouco amigos, está longe de familiares. Como que é a mente dessas mulheres que estão vivendo isso? Para sair disso, qual o apoio que elas têm? Que não tem financeiro, que não tem... Então, é muito mais complicado, né? Então... Voltando, tem pessoas que têm essa dificuldade de sair, mas isso sim é o primeiro passo. E depois começar a olhar nisso, que você tem que viver para você. Porque eu falo que se o narcisista ele tem que aprender a olhar para o outro, que ele não vai ser só receber, que ele não pode controlar a vida do outro, que ele tem que fazer isso com ele. Do outro lado, o empata tem que aprender que ela tem que viver para ela. Ela tem que aprender a ser um pouco egoísta. Eu quero que eles identifiquem agora. Eu quero que eles identifiquem agora o narcisista. Me define narcisista. Me define melhor narcisista. Como que eu identifico uma pessoa narcisista? Quais são as características que ele tem ali que eu possa dizer essa pessoa é narcisista? Eu tô falando que o Alexandre tem altos traços, né? São controladores, manipuladores. São homens que precisam disso. A gente chama até de suprimentos, de fontes. Por quê? O narcisista é aquele que fala que ele se ama. É uma coisa meio fake, porque se ele se amasse tanto, ele não precisava que o outro elevasse ele o tempo todo, né? Então... Eu vou falar primeiro como que nasce o narcisismo. Sim. Na infância. Como que começa? A gente nasce fica muito no espectro materno. No começo, a gente não sabe quem é a gente, quem é a mãe. Depois que aparece a figura do pai, do outro. O pai é a primeira figura, o outro. Mas primeiro a gente acha que a gente e a mãe é uma só. E a gente regula as nossas emoções a partir do adulto, da mãe. E também do pai, quando ele entra também na questão da criação, quando a criança começa a identificar, mas no começo ela fica muito presa com a mãe, na esfera da mãe. Acontece que nesse ponto todo mundo tem narcisismo, tem traços narcísicos, mas a gente está falando de transtorno de personalidade, que é uma forma de ser, de ver, de pensar que a pessoa está identificada com isso, de uma forma que ela se perde dela mesma. Na verdade, vou até falar, ela nunca soube quem ela é. Então, nessa parte de validação de sentimento, ela não teve. Então, ela não sabe quem ela é, porque ela não teve esse suporte emocional, ou foi também muito paparicada. Ela não tem referências. Ela não tem referência de quem é que ela é, porque Sim. na infância ela precisou dessa referência. Por exemplo, eu falo, a criança chora, ou ela dá algum sinal, e a mãe valida o que a criança sente, o que ela quer, a criança começa a entender ela através das reações da mãe. Quando são mães que não dão bola, que tem uma certa forma de abandono, ou aquelas mães também que paparicam, que mimam, é um outro tipo de abandono pelo excesso. Porque ela deixa de ser mãe, de cuidar, de educar, de validar. E assim vai nascendo um narcisista? Assim nasce o narcisista, porque ele fica buscando essa coisa de validação do outro que ele não teve ou teve em excesso. Ô, doutor, agora pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, derrame a sua bênção de palavras sobre nós que estamos aqui. Mas aí aconteceu tudo isso, a pessoa se tornou narcisista. Ela se tornou. E agora? Ela não sabe quem ela é. Ela precisa do outro para falar quem ela é. E agora, como é que resolve isso?
como é que resolve pro narcisista ou pra pessoa? Pro narcisista, por exemplo, eu vou falar do narcisista, da pessoa que tem esse problema. Ela identificou e ela sabe que ela tá com transtorno, ela é narcisista. Como é que ela se cura disso? Tem cura? Olha, como é que fala? A gente fala de cura. É difícil a pessoa narcisista procurar ajuda, mas é muito possível, porque ela precisa quebrar. Como ela está tão identificada com essa grandiosidade, que ela acha que o outro que tem que olhar, o outro que tem que cuidar, ela tá lá naquela criança que acha que tem que receber, ela pouco cuida, o outro adoece, ela não cuida, ela manipula, ela controla, porque ela quer que ser o foco da vida do outro. Sim. Então, ela termina, ela faz que o outro não tenha vida para olhar e cuidar dela e abastecer. É um roubo energético, é um vampirismo. Quer dizer que quando as pessoas falam assim, isso aí não diz respeito a mim. A pessoa é violenta lá no trânsito. Isso não diz respeito a mim, diz respeito a ela. Ela não tá falando de mim, ela tá falando dela. Sim, a gente tem que entender. Ela tá gritando, me xingando, falando que eu sou o seu. Isso é dela, não tem nada a ver com. É assim. O que a gente tem que entender. É porque ela quer se abastecer. Ela quer abastecer, ela quer chamar atenção. E, por exemplo, um narcisista num relacionamento, às vezes, ele vai fazer coisas feias para chamar atenção, por exemplo. Ele tira a atenção da parceira, do parceiro. Acontece com homens também, que a gente já falou no começo, por exemplo. Chegou final de ano ou no aniversário, ele vai aprontar alguma coisa para tirar a atenção, por exemplo. É meu aniversário, meu namorado vai aprontar alguma coisa para tirar a atenção de mim, do meu dia, que era um dia meu, de cantar para ele ser o centro das atenções. É cada coisa que... E às vezes, tipo, isso não fica... Às vezes não é tão claro. Porque são coisas, aconteceu alguma coisa, mas no fundo ele tá provocando, ele provoca, ele tem consciência de que ele provoca. Ele gosta de holofotes, ele precisa ser o centro. Então essa pessoa que a gente tá vendo aí, prestar atenção, que tudo que tá falando tem que chamar para ela, a atenção tem que ser dela. Ela grita, pede uma comida para ela, a pessoa tem que trazer, ela se julga especial, se acha especial, ela não se toca, que existem outras pessoas por perto. Não tem empatia essa pessoa. Ela tem muita dificuldade de ter empatia. Ela não sabe como a gente aprende um pouco do outro. Você lembra que a gente aprende a se relacionar primeiro? Primeiro a gente tem lá dos pais, não tem, a gente vai trabalhar aqui e aprender a se relacionar com a gente. Quando a gente se relaciona com a gente pode saber do outro. Como que eu vou cuidar das necessidades dos outros se eu não cuido de mim? E o narcisista não olha muito para ele, ele acha que ele é perfeito, então ele não vai trabalhar. Essa dificuldade dele de identificar que ele é narcisista, porque só quem pode fazer isso é um psicólogo, depois de muito tempo para identificar e falar, você tem transtorno de personalidade narcisista. É um psicólogo, depois de bastante tempo de acompanhamento. Identificou, mas o difícil é essa pessoa, quando ela tem transtorno, de achar que ela precisa de ajuda. Para ela achar que precisa de ajuda, para ir para o psicólogo e talvez chegar nesse diagnóstico, você entende? Primeiro ela tem que apanhar tanto, quebrar tanto o ego. Ela tem que aceitar que ela tem esse problema a partir de um diagnóstico preciso, de um profissional, e a partir dele... Então o que você está me dizendo é o seguinte, tem cura, ela tem cura. Você acha, Jaqueline, que o ambiente que a pessoa vive e as pessoas com quem ela convive podem influenciar para a recuperação dela? Do narcisista? É. O narcisista, o maior esforço que ele precisa fazer é dele. E esse é a maior dificuldade. Primeira coisa, ele tem que apanhar muito da vida para falar, olha, tá alguma coisa errada. Pode ser que seja eu, porque ele acha que ele é perfeito. Então ele não vai chegar nem no psicólogo para ser diagnosticado. A dificuldade é ele primeiro falar assim que tem alguma coisa errada e pode ser... Talvez, será que é comigo? Para ir no psicólogo, para ser diagnosticado. Se vai para o psicólogo, tem que trabalhar muito essa questão dele de achar que é maior que o outro. Então, voltando, o que a gente tem que analisar é essa questão da gente ver se a gente acha que é sempre melhor que o outro, de que a gente quer controlar. Às vezes, a gente tem todo mundo, nós temos traços, então nós temos que tomar cuidado com ter traços de ser transtorno de personalidade. Mas nós temos que observar até isso também. Se eu quero ser melhor com os outros, se eu controlo e manipulo para estar nesse lugar de centro, se eu provoco situações para ser o centro. Você está entendendo que chega a um ponto de extremo, de às vezes ele perde a noção do outro, de cuidado do outro, se está fazendo mal para o outro. Ele não consegue identificar essa empatia, dificuldade. E identificar também as vulnerabilidades, as fraquezas do outro. Ele só olha para si próprio. Por quê? Aí, Ney, você de repente está perguntando nessa entrevista, por que você está falando tanto do narcisista e não está falando da vítima? Ele é uma vítima também.
né, de coisas, de memórias, de tratamentos, sentimentos que aconteceram no passado. Mas isso não o torna especial. Porém, sobretudo, de qualquer maneira, eu estou falando bem sobre isso porque você que está nas mãos de uma pessoa dessa, agora você já sabe que vai ser muito difícil. Tipo assim, não tem, doutor, aquela pessoa que fala assim, mas quando casar resolve. Sim. Tem isso? É quando casar piora, né? Porque Piora. daí ele já sentiu. Não, quando a gente casar resolve. Não, ele vai ficar melhor quando ele casar. Não, tipo assim... Vai melhorar, ela vai melhorar. É muito difícil. Aí você falando, tem cura. Não vou falar de cura, eu vou falar de melhor. Dá pra melhorar muito, mas depende muito dele. E mesmo ele querendo também. E nada do parceiro, nada da outra pessoa. Não depende, quase zero da outra pessoa. A outra, você lembra que a gente falou que Sim. um atrai o outro? Sim. Que um às vezes aprendeu a dar muito. O outro pode começar a sair desse lugar de dar muito, de começar. Todo relacionamento a gente aprende que tem que ter reciprocidade. Onde não tem reciprocidade, tá tendo. Tem que ser 50%? Não, 50-50. Uma hora eu dou 80%, o outro dá 20%, uma hora eu dou 10%, o outro Mas dá 90%. um dá 90%, o outro dá 1%. Mas eu tá sempre dando, por exemplo, uma hora você tá doente, a outra vai ter que cuidar muito mais de você, às vezes vice-versa, mas isso tem que ter uma forma de que fique equilibrado. Agora, você tá dando sempre 90% e o outro dá 10%, o relacionamento inteiro você fica levando isso tudo nas costas, então você tem que entender que você tem que aprender primeiro, parar de dar um pouco. Primeira forma de se achar dentro do relacionamento, tá achando que tá desconfiado de um monte de caso, controlando, começa a isso, fala, vou parar de dar, tô achando que tá pesado, eu faço tudo, tô fazendo tudo pra ele, ou ao contrário, estou fazendo tudo pra ela. Começa a parar, vai cortando, porque tipo assim, a gente não tá falando de suprimento, que eles precisam que o outro dê. Sim. Então, eles usam as pessoas como se fossem bens. Eles não olham as pessoas como pessoas que, olha, sente, eu machuquei ela. Não, ele tá preocupando enquanto ela tá me servindo para o que eu quero. Então, às vezes, eles são bonzinhos porque ele quer alguma coisa no final. Até isso eu falo que são manipulações. Então, quando a pessoa corta o que tipo assim... Às vezes, ela não tem muito noção do porquê que ele tá tão interessado naquele tipo de relação. Se é, às vezes, um conforto financeiro, ou se é sexual, ou se é porque a pessoa cuida de uma casa, enfim, já tem filhos, que também, lógico, casam. Ela começa a cortar, tipo, equilibrar a relação. Entendeu? Às vezes ela cuida de casa, ela que mais sustenta, e ele dá muito pouco, começa a equilibrar. Pra ver se... Pra saber se é um narcisista, pra saber se ele vai querer aprender e começar a querer equilibrar e dar também. Fala, poxa, eu vou ter que cooperar mais aqui. Ou, né... Ou se ele vai começar a machucar mais ainda também. Ou às vezes ele vai provocar para ela sair desse lugar e voltar para onde ela estava. Ou ele vai procurar outra fonte. O Alexandre da Ana Hickman, ele falava assim, né? Ela fala que ele falava assim: olha, cuidado para você não engordar, porque se você engordar, ninguém quer uma apresentadora gorda, não. Você tem que se cuidar. Qual é o homem, Jaqueline, sinceramente, que ama a mulher e que fica jogando essas piadinhas pra ela? Me explica. Não ele tem que ser um narcisista. Ele tem que ser um cara... Olha, cuidado. Aí ele pega o dinheiro dela. Olha só o que tá acontecendo. Ele começa a controlar o dinheiro. Se ele não controla o dinheiro, ele começa a controlar o tempo dela. Começa a controlar os lugares que ela vai. Começa a controlar até o esmalte que ela usa. Exatamente. Cuidado. Alerta. Começa a controlar. Tem que ser equilibrado. A gente fala muito do homem liderar um relacionamento, da parte masculina mas isso é feito em parceria. Sim. Isso é feito em parceria, tipo... E aí, às vezes vem sobre... Não, mas o homem tá tendo... Sabe o cuidado? É isso que eu tô falando. O que é o problema do cuidado? Que às vezes parece cuidado. Até um ponto você fala, gente, mas eu não escolho mais nada na minha vida. E depois, quando a gente chega na minha parte, eu vou falar, chegou numa época que eu não escolhia nem sabonete que eu usava. E eu falei, gente, tipo assim... Tipo assim, ele tomou conta da minha vida de uma forma e parecia cuidado. Isso é pequenininho, vai começando pequenininho. Quer dizer que agora eu entendo por que pessoas tão inteligentes como você, como Ana Hickman, pessoas tão esclarecidas, pessoas tão estudadas, elas quando veem que não, elas estão numa armadilha. Porque foi dosado, dose por dose, não foi isso? E porque ao longo do tempo? Chega com essa máscara de que é cuidado, de que é bonzinho, de que tá fazendo isso por você. De repente você fala assim, gente, ele pegou a minha vida. A vida era minha, eu escolhia isso. Tem a responsabilidade de fazer escolhas na vida e das coisas que eu tenho que fazer, mas de repente, na hora que você vê, você fala, gente, ele pegou a minha vida tudo nas mãos. O meu projeto, o meu trabalho que eu tinha, por exemplo, ele é o administrador. Ela que trabalhava. Então ela puxava, ela puxava a carroça e ele tava lá em cima. Ele tomava conta da vida, ele falava para onde que ia.
Ele que controlava tudo. Se você viu um vídeo também dela no jardim, dela escolhendo o jardim, então mostra de quando ela toma Os detalhes, iniciativa. né? Ele jamais vai deixar esse narcisista, homem ou mulher, vai permitir que o outro tome a frente. Ele não vai permitir isso. Ele quer realmente o controle da coisa. E, na verdade, pode ter feito junto, mas nem isso, porque ele quer controlar. Ele é muito... A vida da pessoa. Ele quer controlar. E essa questão de querer controlar o outro é uma dificuldade de controlar ele mesmo. Entendeu? E essa questão de precisar que o outro, por exemplo, ele é extremamente inseguro. Parece que ele é seguro, que ele é extremamente inseguro. Ele morre de medo que a pessoa descubra quem ele é. Quem que ele é no final. E ele é frio? Normalmente são pessoas frias? São pessoas frias porque, na verdade, eu trago uma questão, não sei se vai dar para ver aqui como que funciona a gente? Nós somos filhos de Deus. Eu trago em essência, nós somos uma célula do todo de Deus, nós somos partículas de Deus aqui. Vamos pensar uma parte iluminada. E aqui a gente nasce aqui enquanto criança. A gente está num corpo de carne, que a gente fala. Nesse corpo de carne, como eu já falei aqui, está nosso inconsciente, que a gente traz... a gente vem puro, vem sem nada. Não, a gente tem coisas que já estão no nosso corpo emocional. Você lembra que a gente traz? A gente já tem coisas para resolver, mesmo criança. Eu entrei ali, o que eu vou viver dentro desse sistema que eu nasci? Né? A gente já tem uma cultura, forma de pensar. A minha família funciona assim. Então, a gente nasce na essência, já com um corpo que tem alguns conteúdos aqui. O que acontece? A gente vai escutando algumas coisas. Você é isso, você é aquilo. E a gente vai afastando da essência aqui, que a gente fala dessa parte de Deus, né? A gente vai afastando. Isso que a gente chama de máscara. Sim. E entre a máscara e a nossa essência, aqui é onde estão essas formas que a gente pensa da gente e o que a gente sente em relação a gente, que não é o que Deus pensa da gente. E o que é o nosso trabalho? Fala assim, tem muita igreja que fala que a gente precisa do amor de Deus, só que a gente precisa de aceitar a ajuda da parte terapêutica, porque a gente precisa atravessar isso tudo que a gente não é. E às vezes a gente precisa de técnica, de algumas coisas para liberar isso da gente, para a gente voltar e voltar a ser entendeu? Tá na nossa essência, na nossa identidade divina, que a gente fala. Sim. E que é quando a gente vai para o lugar onde a gente tem que estar, vai estar com pessoas que a gente deveria estar. Quando a gente está afastado da nossa essência, a gente fica muito fácil para manipuladores entrar aqui. E você lembra que eu tô te falando? Quando ela começa a duvidar dela, que entra aqui, ou seja, ela já não duvida no que ela pensa. Fica fácil de entrar e falar o que quiser e afastar ela mais. Ela tá vulnerável, né? Fica muito vulnerável. Quando ela começa a não confiar nela, que é o quê? Quando ela tá aqui firme. É porque a base de vida dela são as referências lá atrás. Não é uma referência da própria essência. Porque se ela tivesse uma referência... Ontem, doutora... Eu ouvi uma coisa, eu fiquei tão triste. Eu fui buscar meu filho lá no basquete, sabe? Aí tava duas meninas conversando. Uma devia ter uns 19, a outra devia ter uns 13, 14. Aí sabe o que a menina falou pra outra? A menina falou assim, ele queria que eu ficasse com um amigo dele, sendo que eu tava com ele. Eu falei pra ele que eu não ia ficar com o menino. E aí eu continuei ouvindo, né? Aí a outra foi conversando, mas depois eu fiquei, né? Eu não vou magoar ele. Quer dizer, ela não tá vivendo a essência dela. Ela tá vivendo a essência de uma referência de algo que ela aprendeu que não tem nada a ver com a essência de Deus, por exemplo. Exatamente. Outro ponto desse aqui, os narcisistas também, às vezes, até na parte sexual... Esse menino, ele já começa a ser narcisista, né? Ele quer as duas, né? Ele quer dividir a dele com outro cara. Ele sente atração vendo outro cara ficar com a moça dele, não é isso? E ele domina a situação. E, na verdade, isso já fala muito. Provavelmente, esse menino tem contato com pornografia. Ou seja, ele já não... A realidade só não basta entre ele e a mulher. Ele gosta de ver essas coisas da pornografia. Mas é isso que eu tô falando, vai nos afastando. Por isso que a gente fala que precisa trabalhar. A primeira coisa que a gente trata? Relacionamento eu comigo e com Deus. Sim. A gente fala Deus acima de tudo. Quando você entender que, por exemplo, no relacionamento tóxico, porque da onde ele parte também, quem quer ser o Deus é o homem. A empata, ele vira um Deus, ela faz tudo, ele cuida. Você entende a doença? Quando a gente começa a ter uma coisa muito maior que a gente como meu Deus é Deus. Eu nunca vou ser de nenhum homem. Eu sou de Deus. Então, o homem, para ele me alcançar, ele vai me alcançar só através de Deus. Sim. E pra você ver, entende? E ele vai através de Deus. É através de Deus, não é fingir comportamental. Por isso que a gente fala de comportamental. A mulher, quando ela tá nessa plenitude com ela, quando ela tá no amor próprio,
E com esse relacionamento íntimo com Deus, não é qualquer homem que chega. Quer dizer que essa garotinha que eu falei, se ela tivesse um relacionamento íntimo com Deus, ela iria entender que ela tem um valor. E talvez ela iria identificar aquilo ali, aquele rapaz, como um rapaz que ele é abusivo, porque é abuso, ele falar que quer que ela fique com outra pessoa. Sim. E a essência de Deus não é isso. Não é isso. Ela vai ter princípios e valores. É. Ela fala, não, quando ela tem relacionamento com Deus, ela vai viver pelos princípios e valores de Deus. E como é que se consegue entender os princípios e a essência de Deus para as pessoas que estão vendo a gente agora e que não entende como é que é isso, não está entendendo, tá, mas e aí? Como é que eu vivo a essência de Deus na minha vida para que eu não passe mais por esse tipo de humilhação? Independente, vamos falar, você pode aprender muito de Deus no Evangelho, mas se não for o caso, sempre tiver dúvida de tomar alguma decisão, alguma coisa, pergunta o que o amor faria, né? O amor aceitaria, por exemplo, se fosse uma filha sua, você gostaria que a sua filha e algum cara, vou pensar que é uma menina, você fala isso, ensina para uma adolescente, sempre que for uma, pensa se fosse a sua irmã, se você gostaria que alguém tratasse assim, porque às vezes a gente aceita algum tipo de tratamento e se você imaginasse algum parente, alguém que se ama, você fala de jeito nenhum. Entende? Sim. Ou seja, a gente consegue... Lá fora sim, aqui dentro não. Você se coloca em situações que você jamais queria que alguém que se amasse estivesse passando. Então, por que você aceita? Porque você não se ama. Sim. Dá pra entender? Então, às vezes é uma forma independente de Deus. Deus é amor. Então, Deus ou Jesus, o que Jesus faria, dependendo da sua crença, ou se não, o que o amor faria? Se tiver dúvida, pergunta o que Quer dizer que o amor faria isso? O amor iria querer dividir eu com outro homem para você ficar me olhando ou me usando junto com um colega seu? E eu acho que tem uma pergunta ainda que é muito mais forte que essa. Sim. Muito mais forte que essa. Tá bom. E depois disso? O que vai acontecer? Ou seja, quando a pessoa ela passa por um relacionamento abusivo, que seja pequeno como esse da moça que eu coloquei agora há pouco, que é abusivo e começa por ali, quer dizer que vai intensificar ainda mais. O que vem ali na frente? Ela vai atrair. Quando a pessoa também vem desse padrão, outra coisa que a gente tem que falar. Relacionamento é relacionamento. Relacionamento afetivo é um tipo de relacionamento. Quando a pessoa vem desse padrão tóxico, vamos falar de relacionar com pessoas abusivas, narcisistas, ela vai atrair amigas traiçoeiras que também fazem isso, ou controlam, ou manipulam. Ela vai, patrões, colegas de trabalho. Isso não é só, nunca é num lugar só. Nunca é tipo assim, aconteceu isso com Ana, ela viu com o Alexandre. Provavelmente, em alguma altura do trabalho dela, na carreira de modelo, ela deve ter passado por situações dolorosas, de às vezes pessoas traindo, manipulando, controlando, de outras formas, menosprezando ela, diminuindo. Dá pra entender? Sim. Porque isso tá dentro dela. Onde ela for, ela vai atrair esse tipo de situações. Até que ela saia. Se eu tô convivendo com uma pessoa que é abusadora, porque eu tô vibrando em quê? Na abusada. Abusada. Se eu estou com o agressor, estou vibrando na agredida. Eu tenho que decidir sair desse lugar de vítima. E o que é vibrar? Eu tô vibrando como? O que é vibrar? Ela traz esse padrão de crença e de emoção. Pode ter vindo da família, pode ter começado nela. Então é uma vibração, né? Isso a gente fala de frequência. É uma energia, frequência. É igual rádio. Sim, eu tô numa frequência de abusadores. Então, essa pessoa, ela tá sendo abusada no relacionamento afetivo, ela tá sendo abusada no trabalho, ela tá sendo abusada com os amigos, ela tá sendo abusada. Aí ela fala, meu Deus, todo mundo abusa de mim. Mas abusa mesmo. É isso? Sim, ela é uma E por quê? Porque ela é uma abusada. Ela é uma abusada. Ela tá nesse lugar. Ela tá nessa vibração. Ela tá nessa frequência. Por exemplo, se eu sou nós somos antenas, vamos falar assim. Sim. Se eu sou uma antena que toca, eu sou abusada, eu só vou atrair a onda. A antena é a atração, então. A antena atrai. Eu só vou passar aqui abusador. Eu tô vibrando de que eu sou abusada. O que vai chegar? Abusador. Ok. Perfeito. Existe isso. O inconsciente, de alguma forma, a gente vai ser atraída. Por que a gente fala de... Aí eu vou em lugares onde tem abusadores, eu começo a frequentar. Aí eu quero... Tinha Maria e Fernanda aqui. Apareceu o Joãozinho. As duas amigas paquerando o Joãozinho. Mas Joãozinho é abusador, Maria não tem essa frequência e Fernanda tem. Qual que vai dar o match?
Tanto de Joãozinho quanto de Fernanda. Sim. Porque é abusador e abusado. E abusados. E é isso que a gente fala, não é nem de... Dá pra entender? Sim. E qual que é a frequência? Não, isso não tem nada, isso não tem nada a ver, então, Jaqueline, com sorte ou azar, não. Tem gente que fala assim, eu não dou sorte com homem. Não tem? Não, você já ouviu isso, não? Eu não? Homem nenhum... Ah, tem outra que é assim, Jaqueline, ó. Homem nenhum presta. Isso é verdade? Se você acredita, é. É. Não é uma crença? O que ela... Crença, viu, ouviu, sentiu, aconteceu. O que ela sente, pensa, ela tem certeza. E se ela tivesse como convicção, às vezes vem de família ou dela, enfim, ela vai estar perto de amigas que pensam a mesma coisa, ela vai atrair homens que vai falar assim, tá vendo? Sabia que nenhum homem presta. E que vai confirmar o que ela pensa. Ela precisa de uma confirmação. E aí ela não vai... É para dizer que tá certa, tá tudo bem. A abusadora também. A abusada não tá aqui? Sim. Vem um abusador. E ela, poxa, e ela fica puta com aquilo. Agora eu não quero mais esse abusador, não quero mais pra mim. Ela sai do abusador e não trabalha nela. Ela não sai da frequência de abusada. Ela vai chamar o outro abusador. Ela fala, tá vendo? Tipo, só acontece. E aí ela fica nesse lugar cada vez mais... Cada vez mais intenso. E cada vez mais ela vai se enfiando cada vez mais dentro daquela situação ali. E aí que ela tem que entender o porquê que eu estou nesse lugar. Eu não quero mais estar no lugar. E é uma decisão. Porque ela vai ter que começar a trabalhar nela. Tipo assim... Vou desconstruir essa abusada. Ela vai desconstruir essa abusada através de afastar os abusadores. Ela começa a trocar de lugares, começa a trocar de amizades, tá com amizades, pessoas que ajudam mais, que não são tão tóxicas. E mais do que isso, ela está entre pessoas. A gente falou até aqui com a Jaqueline. Deixa eu só cortar, mas Sim. Antes da gente finalizar. E o principal disso tudo, como sai? Primeira coisa, vai para lugar seguro, com pessoas seguras, que você possa curar diferente dessa vibração. E outra coisa, em principal, ela tem que chorar e liberar do corpo, das emoções, fazer ela tem que chorar isso. Essa questão de se sentir abusada. Quando foi lá atrás que ela se sentiu abusada, que ela carrega disso, seja dela ou da família, porque se ela não chorar, não liberar isso do emocional, nós somos rio. Se ela não liberar, ela vai carregar de novo. Por mais que ela vai para lugares bons, hora que vê, de alguma forma ela vai atrair. Então ela precisa de limpar isso dela também. E é isso. Aí a gente precisa entender o seguinte. Eu vou terminar aqui com esses 4 minutinhos perguntando para doutora Jaqueline Morandi. Você já foi abusada? Abusada no sentido de... Relacionamento, agressão? Sim. Em algum relacionamento? Sim. A minha pergunta agora é relacionado ao que, para a gente concluir, para justificar, quem sabe, não que justifique eu ser preto, falar de preto, eu sou índio, falar de índio, ou eu fui abusado, eu vou falar de abuso. Não, não é isso. Mas para as pessoas entenderem, você já esteve em relacionamento que você tenha se sentido abusada físico ou emocionalmente? Sim, vários. Fala sério. Foi por isso que eu Vários? Foi por isso que eu comecei a trabalhar com relacionamentos. Sim. Aconteceu? Conta um pouco pra gente do que você tem mais memórias. Talvez eu comecei a namorar muito cedo, com 14 anos. 13 anos. Sem maturidade? Ele tinha 18. Pra você começar, ele já tinha 18 anos, já era bem mais velho. E ele parecia muito bonzinho, mas teve vários sinais disso, de me afastar de amigas. Ele fazia tudo pra mim, ele era bem mais velho, ele já dirigia, enfim. Sim. E eu custei entender. Mas eu também fui abusiva. Nessa época eu também fui abusiva, porque tem isso. Outra coisa que a gente tem que começar a olhar, que a gente também tem partes abusivas. Mas eu tive um outro relacionamento que foi mais problemático. Eu falo que tem um antes e depois, igual tem um antes e depois de Cristo. Teve minha vida antes e depois dessa, que fez um estrago. E eu demorei muito para me recuperar, porque às vezes esses relacionamentos abusivos, eles podem levar a pessoa, tipo assim, ela se perde mesmo dela. E eu tive que me reencontrar, me perdi muito de mim, foi muito tenso. A gente fala, eu tava conversando com ele até antes da entrevista, né? Que o pior não é a questão de violência física, quando a gente vê, lógico que pode matar, dependendo da agressão, mas o pior é o abuso emocional e psicológico. Você me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que quando chegou no abuso físico, é um graças a Deus, para você entender que não dá para suportar. Porque... Não é graças a Deus pela agressão, mas pela percepção, não, já era. Chegou, tipo assim, daqui é para ele me matar. Tipo assim, agora ele já começou ou eu desconfio e fico nesse negócio, ou eu saio fora. Esse já é o último, o último não, já é um dos estágios para chegar ao homicídio.
É o último, assim, se você apanhou, tá machucada, vai ficar ali ainda, porque se você Você vai apanhar de o novo. que você entendeu? Ele sabe que você aceita tudo. Chegou num ponto. Então, é nesse sentido. Sabe a dissociação cognitiva que a gente falou? Sim. Ela funcionava enquanto estava na parte emocional. Quando ele bateu, chegou na parte física, você falou, opa, é físico, não dá pra negar, ele me bateu. Aí não dá pra negar. E aí chegou uma parte e você falou assim, não dá pra... A dissociação cognitiva, parece que tudo bem, eu tava meio sem entender. Agora não, isso aqui, com licença, beliscou, eu senti na pele, é diferente. Sim. Meu Deus do céu, então... Nossa, que conversa maravilhosa, profunda. Quando eu falo que você precisa ver os podcasts, você precisa ver os assuntos de forma mais aprofundada. Doutora, eu gostaria que você falasse aqui pra gente sobre pessoas que querem saber mais sobre isso, tá precisando de uma terapia, de uma mentoria. Onde é que vai encontrar você, como é que vai encontrar você e como é que vai ter você como uma mentora, como uma ajudadora nesse caso? Então, pode me encontrar no meu Instagram, que é @Jaqueline Morandim, Jaqueline com CQUE. Eu falo que é CQ, não é CK, porque quando eu falo CQUE, todo mundo põe CK. CQUE, Morandim com N no final. Só acho que você vai aparecer logo esse nome. Sim. Me siga lá, me procure no direct, lá também tem nosso contato de WhatsApp. E daí a gente pode conversar. Geralmente eu marco uma sessão diagnóstica de uns 20 minutinhos. Seu escritório fica onde? Meu escritório fica aqui na EFRI, Terapias Vibracionais Energéticas, que fica aqui no Jardim Botânico Shopping, em Brasília. Brasília, Distrito Federal. Primeiro andar aqui. Senhoras e senhores, está aí mais uma conversa extraordinária do nosso Quadradinho Cast, o quadradinho que mais cresce no Brasil, com essa doutora incrível, inteligente, ela que é a Jaqueline Morandim, ela que trouxe pra gente um pouco sobre essa questão da terapia, sobre relacionamentos. E eu quero agradecer Rainer Pereira, porque quero agradecer o Quadradinho Cast, que é o quadradinho que mais cresce no Brasil. Tá na hora, Jaqueline, dos nossos comerciais, não é? Quero agradecer cada um dos nossos patrocinadores. Aqui, a Miami Atacadão, tudo para confeitaria, para confeiteiros, é na Miami Atacadão, ali no centro de Taguatinga, em frente à Praça do Relógio, do lado oposto da Praça do Relógio. Miami Atacadão! Do confeiteiro e festas, prontifica, é a sua correspondência bancária, seu correspondente bancário, que vai facilitar tudo para você. SPR Empreendimentos Imobiliários. Essa SPR é demais, hein? Forever Idiomas, 16 anos junto com você. E mais, GC Multimarcas, desse diretor, criador do Quadradinho Cast e contratador desse comunicador que vos fala. Casa Forte Construtora, tudo para construção, o melhor do varejo, a marca desse comunicador que está aqui sempre batendo um papo com você e trazendo inovações. Jardim Botânico Shopping, o shopping mais perto de você. Aqui fica o consultório da doutora Jaqueline. Dom Tatu, que fica lá na Asa Sul. Não é? Corrige, faz tatuagem, tudo que você precisa. Lacerda Advogados, porque você precisa estar sintonizado com o advogado para resolver os seus problemas. Baronesa Mídias Digitais. E mais, Quadradinho Cast, eu não posso esquecer da Porto. A Porto Bank, Porto Cred, Porto Consórcio, e a Porto está sempre com a gente também aqui no Quadradinho Cast, que é o quadradinho que mais cresce no Brasil. Suas considerações finais, e a gente vai deixar esse povão bonito aqui, doutora. Minhas considerações finais? Gente, é agradecimentos. Isso. Agradecimentos. Eu queria agradecer a oportunidade. Sim. De poder falar sobre um assunto que é tão importante, que está tão em alta e, na verdade, que pode salvar muitas vidas, que a gente está vendo tanta coisa acontecer. Obrigada pela oportunidade. E é isso, pode contar comigo para outras participações aqui também. Obrigada. Eu vi que você gostou do nosso quadradinho. Um forte abraço. E assim que eu digo, olha, você é o resultado de tudo que você vê, ouve e sente. Você viu, ouviu, sentiu, aconteceu.
aconteceu. Primeiro as coisas acontecem aqui na nossa mente, depois elas se manifestam. E o que tem se manifestado na sua vida é resultado e reflexo de coisas que já aconteceram no passado. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, aquele abraço e até o nosso próximo cast. Quadradinho Cast é o quadradinho que mais cresce no Brasil.